Nosso amado Papa Francisco disse: nesta vida, no final, o bem vencerá o mal, a verdade vencerá a mentira e a salvação vencerá a condenação. Meu irmão, minha irmã, saudações em Cristo Redentor. Desde já desejo a você feliz Páscoa no Redentor nosso. Como você bem sabe, há exatamente 1 ano e 8 meses eu fui vítima de uma agressão absurda, sem tamanho. Presenciei minha casa sendo invadida da pior maneira que alguém possa imaginar. Eu fui acordado no início de uma manhã com um grupo de pessoas entrando no meu quarto, revirando gavetas, mexendo nas minhas coisas pessoais e invadindo minha privacidade sem nenhum escrúpulo. Não esperaram nem que eu vestisse as minhas roupas. Disseram que aquilo era parte de uma investigação sobre a qual eu havia tomado conhecimento somente naquele momento. Na verdade, até hoje, eu nunca fui ouvido, chamado, perguntado, nada. Eu não sabia de nada do que estava acontecendo, mas toda a imprensa sabia e já tinha sido, inclusive, convocada há dias para aquele momento, para aquela manhã. O constrangimento e a humilhação foram tamanhos que praticamente fizeram ao vivo, de dentro do meu próprio quarto. Algo totalmente insano, ilegal, desnecessário, humilhante e certamente organizado de uma forma antecipada e meticulosa. Logo depois eu fui percebendo do que realmente se tratava. Percebi que não importava a verdade para aquelas pessoas. O interesse era acusar e condenar, sujando uma imagem, uma história de vida, de dedicação ao Evangelho. Ao longo desse tempo, muita coisa absurda foi dita. Muitas acusações foram feitas. Chegaram ao ponto da apelação total num verdadeiro e desnecessário abuso. A imprensa foi convocada e motivada com as informações que lhe foram oferecidas, e nisso ela fez o papel de acusador, julgador e executor ao mesmo tempo. Quando finalmente deixaram minha casa naquele dia, tomei um banho, desci as escadas do convento, recebi um abraço solidário dos confrades que moravam comigo, e naquela ocasião, o meu então superior, Padre Jesus Flores, falecido por causa do Covid, ele me disse assim: isso é um absurdo. Não poderiam e nem deveriam fazer isso. É óbvio que existem outros interesses em tudo isso. E agora, quem vai pedir desculpas quando tudo for esclarecido? Desde o ocorrido por prudência e bom senso, acertei com as indicações e formas delineadas pelo senhor arcebispo de então o meu afastamento temporário da presidência da AFIP e também da reitoria do santuário, até que as coisas fossem devidamente esclarecidas pela justiça como foram na última segunda-feira. O silêncio que eu mantive até agora foi por obediência ao meu superior religioso que assim achou que deveria ser. Sendo assim, resignado, aguentei calado todas as diversas formas de investidas contra mim. Mesmo que algumas semanas depois daquela invasão à minha casa, a justiça já tivesse reconhecido por unanimidade que não havia falha alguma na minha administração, muito menos algum crime, como de forma leviana quiseram afirmar e divulgar, ainda assim insistiram em repetir aquelas injustas acusações e a divulgar inclusive fakes, inverdades, montagens desconectadas totalmente com a realidade. Ora, nós vivemos na era da manipulação das informações, das imagens e até mesmo da voz das pessoas. Hoje em dia, com a tecnologia disponível a qualquer um, nem tudo o que se vê e ouve condiz com a realidade e pode ser editado facilmente, falseado. Já faz tempo que com programas simples baixados na internet junta-se um pedaço dessa fala, um trecho daquela, e se cria uma fala que não tem nada a ver com a original. Imagine o que podem fazer com a voz de uma pessoa que tem mais de 45 mil horas de falas disponíveis na internet, como é o meu caso. Foram feitas diversas simulações, emendando palavras e frases que eu nunca disse, criando o contexto que era conveniente, isso é, para que pudessem me difamar, me expor
e até mesmo me intimidar. Quando vimos que essas notícias sempre saíam antes das principais decisões do judiciário, aí sim ficou muito claro que o intuito era induzir o pensamento das pessoas e fazer pressão nas decisões. Não conseguiram mudar o rumo da justiça, que se manteve isenta em seus procedimentos. A conclusão continuou sendo que o ocorrido foi algo incomum, desnecessário e até contrário ao devido processo legal. Que eu era e sou inocente e não deveria ter passado por nada disso. Que o constrangimento a que fui submetido não deveria nem mesmo ter acontecido, pois eu nada fiz de errado. Meu irmão, minha irmã, nunca tive nada em meu nome, nem em nome de alguém, viu? Isso por opção de vida, opção de consagração. A casa onde eu moro hoje, o veículo que eu uso, o dinheiro que eu recebo para o básico, até o advogado que me defendeu, tudo foi proporcionado pelo meu grupo religioso. Da mesma forma, tudo que eu administrei era e continua sendo da FIP e está a serviço do Evangelho. Olha, saber investir de maneira inteligente, criativa, bem assessorada para o benefício e crescimento de uma obra como essa, é saber usar bem mesmo, os talentos confiados por Deus, e não enterrá-los com mediocridade, como diz a própria palavra de Deus. E isso nunca foi crime. Quem me investigou sabia disso muito bem e o sabe até hoje. Mas não foi isso que relatou. Claro, não havia interesse em dizer nada disso. Tudo cairia, se desmoronaria como um dominó. Por isso eu digo que o método utilizado foi ao nível da baixaria mesmo, misturada com mentiras e desonestidade nas informações. Tentaram enganar inclusive a imprensa livre, pilar de nossa liberdade democrática. Às vezes eu fico pensando que nada disso teria ocorrido na intensidade com que se deu se eu tivesse pegado logo um microfone e começado a falar denunciando publicamente cada mentira, inclusive citando nomes dos arquitetos delas. Mas por obediência, eu fiquei em silêncio, esperando a verdade ser restabelecida pela justiça, como foi, por unanimidade, em todas as instâncias possíveis. Nesse turbilhão, nesse tempo de provação, foi o Pai Eterno e as suas sinceras e fervorosas orações que, sem dúvida alguma, me mantiveram de pé, sereno e forte. Eu agradeço, portanto, as centenas de milhares de mensagens de solidariedade e apoio que eu tenho recebido desde o ocorrido. Deus lhes pague. Olha, além de meu Facebook com 4 milhões de seguidores, meu Instagram com mais de 740 mil seguidores, eu criei agora, há pouco mais de 3 meses, um canal de orações no YouTube, Padre Robson Oliveira Vida Plena. E já estamos com mais de 1,5 milhão de visualizações. É notório que as pessoas entenderam que tudo isso não passou de um triste episódio montado para tentar macular um trabalho que há mais de 16 anos tem sido conduzido com muito amor, com muita honestidade, com grande empreendedorismo. Tentaram me fazer parar, mas não conseguiram. Eu me lembro da sabedoria do pensador que afirma: as pessoas só jogam pedras em árvores que estão dando frutos. E quanto mais frutos, mais pedradas. Geralmente os que jogam pedras são pessoas que não plantaram a árvore apedrejada, pois quem planta cuida. A palavra de Deus também é muito firme em dizer: bem-aventurados sois vós, quando vos insultarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa, por minha causa. Também diz assim: ouvistes aquilo que foi dito, amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Eu, porém, digo a vocês: amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem.
Por isso, meu irmão, minha irmã, eu peço as suas mais sinceras orações por todos estes que tentaram contra mim e contra esta obra de evangelização. Eu, particularmente, estou rezando pelos que me difamaram, pelos que me caluniaram, injuriaram sem medidas nem critérios. Desde já eu os perdoo com toda a convicção do evangelho que eu prego. Mas eu espero também profundamente em Deus que parem com essas perseguições. Foram longe demais. Mudem suas vidas. Não usem seus cargos para interesses obscuros e políticos. E podem esperar aí que mesmo essas minhas bem poucas e comedidas palavras serão muito deturpadas por alguns. Outros vão manifestar até formalmente solidariedade com quem se sentiu ofendido, dizendo que foi feita a coisa certa. E veja bem, farão isso sem eu ter nominado ninguém aqui, hein? Sem eu ter dito de nenhuma entidade aqui. Aliás, com isso eu não estou criticando qualquer instituição, mas quem, de dentro dela, promoveu tantas mentiras e ilegalidades. Em outras palavras, eu não estou falando do carro, e sim de quem dirigiu, de quem foi o motorista. Aliás, as instituições merecem todo o seu e meu e nosso respeito e reconhecimento pelo bem que elas buscam realizar à sociedade em geral. Mas elas também são formadas de pessoas corruptíveis, sujeitas ao seu próprio caráter e propensas à iniquidade. Afinal, perfeição mesmo, só em Deus. Eu espero aqui que não me venham com mais matérias, só que agora deturpando estas minhas palavras e fazendo seus juízos sempre de acordo com seus interesses e conveniências, viu? É assim que funciona, infelizmente. Mas com a inabalável fé que me conduz, é que continuarei seguindo em frente e buscando levar o Evangelho a você e a tantos que dele precisam, como sempre temos feito, em comunhão com a Igreja, e buscando ser mais fiel, cada vez mais fiel, à minha vocação e a esta bela obra de evangelização. Sou o mesmo sacerdote consagrado que sempre fui, com fé, zelo e amor pelo Evangelho e pela missão de evangelizar. Com uma diferença, bem mais talhado agora no ferro, no fogo, no cadinho da humilhação das maldades suportadas no silêncio do deserto. Mas sem dúvida também, muito mais amadurecido, para entender que as trevas deste mundo nunca irão vencer a luz que emana de Cristo e daqueles que são filhos amados do Divino Pai Eterno. Eu agradeço sinceramente a comunhão dos muitos bispos que me ligaram, me visitaram, me deram forças, dos confrades e um sem número de sacerdotes religiosos e religiosas que acompanharam meu sofrimento e manifestaram seu apoio e comunhão comigo, inclusive através até de jejuns e orações. Foram um sem número também de mensagens e manifestações de apoio. Agradeço sem dúvida alguma a supermassiva expressão de solidariedade de católicos e não católicos, e principalmente dos associados da FIP, que sempre estiveram ao meu lado e nunca acreditaram nesse circo de horrores que foi armado de forma tão demoníaca para me intimidar e para atrapalhar essa obra, que sem dúvida nenhuma saiu muito prejudicada, mas não derrotada. Porque mesmo diante das tribulações, se nós nos mantivermos firmes e confiantes em Cristo, nós seremos, como nos diz o apóstolo, mais que vencedores. Com a nossa fé experimentada no fogo, nós iremos alcançar patamares de bênçãos e graças nunca antes alcançados. Fixemos, pois, o nosso olhar em Cristo, olhemos para o horizonte repleto de graças e esperanças e vejamos juntos a luz da graça nascer para todos aqueles que buscam o Pai Eterno de coração humilde e sincero. Meu querido, minha querida, por enquanto é isso. Que o Divino Pai Eterno esteja sempre na sua vida, abençoando você e sua família. Muito, muito obrigado. Amém.